Oi, pessoal, boa noite. Então, a gente está aqui hoje para fazer esse webinar da Rede Ciência Sem Fronteiras Lehman, Ciência com Excelência, e hoje o assunto vai ser divulgação científica. Quem está falando hoje é a Lara Ivanik, que fez o mestrado em Yale e faz parte da nossa rede, e o nosso convidado especial é o Rafael Bento, do Numina Labs. Então, Rafael e Lara, está com vocês a conversa. Obrigada. Legal. Obrigada, Tati, pela introdução. Para quem não me conhece, eu sou a Lara, também me formei em gestão ambiental e meu foco foi em conservação marinha e gestão pesqueira. E durante esse mestrado tive a oportunidade de fazer uma matéria lá em Yale que chamava justamente divulgação científica. Então foi um exercício bastante bacana, né, de fazer e eu percebi várias coisas, né, várias dificuldades, várias oportunidades de melhoria em como comunicar a pesquisa que eu estava fazendo, e foi daí, dessa conversa, né, com a Tati, que surgiu a ideia desse webinar. Então, o objetivo do webinar é discutir a importância de a gente comunicar os resultados científicos das nossas pesquisas para um público mais leigo, né, e com uma linguagem mais acessível, e a gente vai tentar trazer algumas ferramentas que facilitam essa comunicação. Para isso, a gente convidou o Rafael. O Rafael ele é biólogo pela Unesp de Rio Claro. Ele tem doutorado pela biotecnologia da USP. E ele trabalhou lá com vetores virais de câncer. E ele tem pós-doutorado em neurociência pelo INCT, de psiquiatria do desenvolvimento. Ele já trabalhou na área de tecnologia da educação e atualmente ele é sócio e estrategista de conteúdo da Numina Labs, que ele vai comentar um pouquinho, que é uma empresa de conteúdo e educação e divulgação científica. Então, o Rafael ele vai fazer a apresentação dele, depois eu vou complementar com alguns exemplos, né, trazer a minha experiência lá em Yale. E a gente vai fazer um bate-papo com perguntas e respostas. Então, fique à vontade para usar o chat também e fazer qualquer pergunta aí durante o webinar. Rafael, sua palavra. Obrigado, Lara. Então é isso, agora eu sou um divulgador de ciência, mas eu tenho esse background de pesquisador em biologia. E a Numina Labs, eu posso dizer mais para frente depois também, mas ela gerencia várias iniciativas de divulgação científica. Uma delas é o Science Blogs, que é uma rede de blogs de ciência em português, que é a mais antiga que a gente tem. Foi daí que nasceu a Numina Labs. Depois daí surgiram várias coisas, entre elas o selo de qualidade Science Vlogs, que está no YouTube para é um selo de qualidade científico para canais. Então a gente selecionou os melhores canais de ciência do Brasil, foi juntando esse pessoal, com esse pessoal para conversar e fazer tomar mais força, né, pela união a gente tomar mais força no YouTube, né, no meio desse monte de conteúdo maluco que a gente vê por aí. Então o selo Science Vlogs é uma ideia de colaborar. E eventos presenciais também, a gente presta serviços também para empresas que querem fazer conteúdo, como para Bayer, Natura, a gente já fez material para eles, eles querem mexer com conteúdo que às vezes é cabeludo demais para um jornalista não especialista. Nós temos jornalistas, pesquisadores que sabem se comunicar e conhecem de ciência, então é isso que a gente oferece. Então, o meu convite foi para falar sobre divulgação científica, e eu vou pôr aqui minha apresentação, espero que estejam todos vendo. Eu vou falar primeiro da importância da divulgação científica, e eu sei que todo mundo meio que já sabe a importância da divulgação científica. Ah, é importante? É importante, né? Todo mundo sabe, mas sabe mesmo, né? Por que então não é uma prioridade, né? Bom, a ciência está em crise no Brasil, uma crise feia. Então a gente está sofrendo muitos cortes, redução de fundos setoriais, congelamentos de editais e bolsas. A gente recentemente, essa semana, saiu que agora
o CNPq, o CNP, o CPE, quer dizer, o Centro de Pesquisas de Energia Nucleares, e o FINEP, agora eles, dentro do Ministério, eles vão descer de categoria, agora eles vão ficar dentro, antes era direto com o ministro que eles lidavam, agora eles vão lidar com um diretor, quer dizer, agora está no quarto nível de prioridade, o CNPq e FINEP, por exemplo, quer dizer, a gente tinha como estratégico isso e parece que não é tão estratégico para o Ministério, então isso não vai tratar mais direto com o ministro, quer dizer. Então a gente está vendo que a ciência está sofrendo. E não é de agora, desde a época da Dilma, a gente está sofrendo os cortes de 25% do Ministério, problemas com o marco legal, que não foi vetado em coisas que os cientistas não queriam que fosse vetado, e por aí vai. Dentro disso tudo, o Átila, que é um parceiro nosso, ele escreveu esse texto lá no Science Blogs, falando que a culpa disso tudo é dos cientistas. E muito cientista briga com a gente quando a gente fala isso em uma palestra, coisa desse tipo, porque, poxa, como assim a culpa é dos cientistas? A gente está fazendo ciência, a gente está dando aula, a gente está pesquisando e ainda a culpa disso tudo é nossa. Bom, se não é a culpa agora do que aconteceu até agora, provavelmente a responsabilidade para mudar isso é completamente total dos cientistas. Talvez um pouco de professores aí dentro, mas eu concordo que a culpa é dos cientistas também. E a gente chega lá. Bom, a ciência no Brasil é algo supérfluo. Para a população e, pelo visto, para o governo também. E isso é um fato. Então, segundo a pesquisa do próprio antigo Ministério de Ciência e Tecnologia, se você perguntar para alguém na rua que instituição de pesquisa que você conhece, brasileira, 87% das pessoas não vai saber dar o nome de nenhuma instituição que faz pesquisa no Brasil. Eu aposto que todos esses conhecem ou a USP ou a Unicamp, ou qualquer universidade em que se faz pesquisa. Só que elas não fazem ideia de que a universidade faz pesquisa. Esse é um dado que preocupa e assusta um pouco. Né? Se pensarem sobre pesquisadores brasileiros, vivos ou mortos, 93% das pessoas não sabem dizer o nome de nenhum. E dos mais lembrados, dos cientistas mais citados, o 8º foi Albert Einstein. Quer dizer, algum problema a gente tem em divulgar ciência brasileira no Brasil. E quando não aparece pelo bem, aparece pelo mal. Né? Então, se a gente não ocupa os noticiários com as descobertas ou o que vem sendo feito no Brasil, só aparece notícia ruim, porque notícia ruim corre rápido. Então, a USP aparece no caso da fosfetanolamina ou dos super salários, então são coisas que acabam queimando o filme, né? Desculpa se eu estiver correndo, mas é que eu quero passar tudo numa bolada só para a gente ir puxando o que for mais interessante para vocês nas perguntas. Então, desculpa se eu estiver correndo, mas é de propósito. Então, como que hoje em dia a grande parte dos cientistas se comunica ou fala para o mundo? Né? Basicamente de duas formas. Relatórios de atividades para o órgão financiador ou para a instituição onde eles estão alocados. E publicações científicas voltadas para os pares. Né? Essas são as duas únicas exigências de comunicação que o cientista tem hoje em dia no Brasil. E para o cientista tá bom. Quer dizer, ele consegue o financiamento dele e tudo mais, dessa forma tá ok. Pelo menos conseguia até agora, antes dessa crise brava. Então vamos ver, mas então, se ele consegue manter o laboratório dele só com isso, que diferença que o público faz na prática do laboratório? E é isso que eu quero mostrar para vocês que existe, que faz muita diferença. Então, um dos casos emblemáticos, eu vou dar alguns exemplos, né? Um dos casos emblemáticos foi da época da proibição, da votação de proibição ou não do uso de células-tronco embrionárias em pesquisas no Brasil. Por um momento, as pessoas não tinham se ligado muito disso. Né? E nesse momento, muito cientista caiu em si. Muita gente que tirava sarro porque eu tinha blog na época,
quando apareceu, voltou e quando apareceu nessa questão das notícias das células-tronco da votação, o pessoal começou, esse mesmo pessoal que tirava sarro de mim, começou a vir perguntar sério, como é que tá aí, o que as pessoas estão falando de célula-tronco e tal, não sei o quê. Por quê? Porque perceberam que era uma liga que ia votar. Quer dizer, era uma corte, o Supremo é uma corte de leigos em biologia celular. Vocês não fazem ideia do que é biologia celular. Por mais assessoria que eles tenham, biologia celular não é a área deles. E eles iam decidir o futuro da pesquisa. Ainda bem que a gente conseguiu liberar esse uso. Outro caso emblemático é o da invasão do Instituto Royal para a libertação dos Beagles. Quer dizer, os ativistas entraram lá e o público ficou do lado dos ativistas. Afinal, não tem como ficar contra os pobres Beagles que estavam sendo torturados. Acontece que aquele era um instituto de pesquisa que era central em diversas pesquisas de medicamentos e tratamentos. E outra que também vários cães que estavam no meio de tratamento e tudo mais tiveram esse tratamento interrompido, quer dizer, até para os animais isso não foi bom, mas o público não sabe para que serve um Beagle, o que a gente está fazendo com eles lá, quer dizer, e aí você toma a sua decisão pelo coração e pelos Beagles, que não necessariamente é o mais correto. E outro caso, que é o clássico já, né, mundial até, que é a cereja do bolo da comunicação científica no Brasil, que é a fosfetanolamina, que é um caso fantástico, com falhas em todos os níveis, tanto de universidade, de pesquisador, de jurídico, de executivo, quer dizer, é um caso que explodiu para todos os lados, né? A tormenta perfeita da divulgação científica, eu acho, é esse caso, que vai dar muito o que falar ainda. Então, essa é a importância de ter o público do nosso lado, né? Ou de ter o público mais crítico nesse sentido. Eles saberem, nesses momentos, tomarem uma decisão correta, né? Pode não ser para a gente, para o nosso lado do cientista, não necessariamente. Mas será que quem era contra a célula-tronco era realmente contra a célula-tronco, o conhecimento de causa? Não sei. Outro fator importante para a gente pontuar de por que a gente tem que se comunicar fora da caixinha do artigo científico, que as métricas estão mudando. Então, já existem métricas alternativas que já não são, na verdade, alternativas. Então, se você pega aí o Altimetrics, por exemplo, que é uma das medidas de impacto de artigos, então você consegue medir o impacto de um artigo específico, não necessariamente da revista em que ele foi publicado há 2 anos atrás, que é o índice que a gente costuma usar hoje em dia. Então a gente consegue agora quantificar quantas vezes aquele artigo foi citado por um blog, no YouTube, ou por redes de notícia. Então você consegue ter um número exato de todo aquilo, e aí você realmente consegue calcular o impacto social, principalmente, dessa notícia, desse artigo. E pode parecer uma coisa absurda, ou muito para frente, ou que não vai ser usada, mas as grandes editoras, todas essas alternativas, métricas alternativas, ou esses sistemas de métricas alternativas, eles já são propriedade de grandes editoras. As grandes editoras são as donas dessas iniciativas, quer dizer, então isso vai alterar como a gente mede o impacto da nossa pesquisa. Então, quanto o nosso artigo foi citado nas redes sociais, pode interferir no impacto deles daqui para frente. Então, essas são algumas não redes, mas também redes sociais, mas algumas fontes de divulgação de pesquisa, e essas mais focadas em ciência mesmo, né, em pesquisa, que é o Altimetrics, o Mendeley, que é uma rede social de artigos científicos, né, para você poder saber quem está lendo o quê, e o ResearchGate, que é o Facebook do pesquisador, né. Então, se vocês não conhecem, eu recomendo que deem uma olhada nesses 3. Todos proprietários, todos são de propriedade de grandes editoras. E, além disso, as próprias redes sociais, né, que aumentam o impacto
tanto para Altmetrics como para outras coisas. Então, o Twitter, por exemplo, já existe uma correlação de cientistas muito ativos no Twitter, existe uma correlação com o impacto dele, dos artigos desse pesquisador. Então, o Twitter é um que vários cientistas adotaram como um espaço de discussão científica, né? Então, tem algumas áreas que realmente discutem ciência, dados e tudo mais ali. Isso acaba aumentando o impacto dos pesquisadores nessas áreas. O Facebook, você vai conseguir medir o impacto social aqui, né, no amplo espectro de públicos. E você tem a Wikipedia, que se você for citado na Wikipedia, isso é um sinal de que você, até certo modo, é uma referência naquela área, naquele verbete. Então, a Wikipedia tem esse impacto também. O YouTube, ele está vindo agora e é uma mídia que está sendo super consumida, então a gente tem que estar de olho também, e ele também entra no fator de impacto, entra também no Altmetrics, por exemplo. Citações a artigos num vídeo no YouTube são contados no Altmetrics, por exemplo. Então, a gente não pode ignorar. Então, vou dar alguns exemplos de pessoas que entraram em alguma dessas brigas ou que assumiram a divulgação científica para serem a cara da ciência em alguns momentos, como foi a Mariana Zatz no caso das células-tronco. Ela assumiu esse papel, é algo que consome muito tempo, mas ela assumiu e claro que não dá para dizer que se ela não tivesse assumido esse papel, não teriam votado a favor das pesquisas, não dá para a gente dizer isso, mas ela teve um papel muito importante, virou uma referência. Então, para jornalistas, ela sempre aberta, né, para dar entrevistas e tudo mais. Então, são os grandes exemplos que a gente tem. Outros exemplos de como o mundo exterior fora da Torre de Marfim pode influenciar na pesquisa. A gente tem 2 casos de crowdfunding muito bacanas que as pessoas pagaram as pesquisas. Uma das primeiras que a gente tem notícia aqui foi essa do Mauro Rebelo e da Marcela. Eu tive o prazer de estar com eles no laboratório deles nessa época, trabalhando na FRJ. Como eles atingiram a meta, de uma maneira muito tranquila até, e como isso serviu de divulgação. A Marcela virou uma TED Fellow, ela apresentou no TED Global, que teve no Rio de Janeiro. A pesquisa deles saiu em muita mídia, quer dizer, então não foi só a grana que veio, né? Foi um grande reconhecimento de ter participado desse processo e tudo mais. E a Suzana Herculano, que também já vem fazendo um trabalho há bastante tempo, tem bastante seguidores, e conseguiu aí mais de 100 mil reais para manter o laboratório dela, né? Não fechar essas portas por falta de financiamento. Agora, o que a gente tem, principalmente no YouTube, né, mas os maiores divulgadores de ciência do Brasil são o Drauzio Varela e o Átila. O Drauzio Varela, todo mundo conhece, e ele está mais na mídia tradicional do que nas novas mídias, mas ainda assim ele está migrando para as novas mídias. E ele está migrando para as novas mídias de um jeito muito interessante, que é um dos pontos que eu quero abordar, que é não é ele que está fazendo os vídeos, que está gerenciando a rede social dele. Não, ele não entende nada disso, de YouTube e tal, e ele fala isso. Mas ele tem sim uma consultoria para isso. Então, o pessoal do Uzumaki, que é a empresa que faz toda a gestão de conteúdo para o Drauzio. Eles acertaram demais nisso. O Drauzio é um cara que aceitou brincadeira. Então, quando eles fizeram aquele vídeo, que eu não sei se todos viram, mas que ele comenta os comentários dos vídeos do YouTube, então, sensacional. E aquilo denota que tem alguém que entende da mídia por trás do Drauzio. O Drauzio traz o nome e todo o conhecimento dele, mas tem alguém que entende do assunto da mídia por trás, né? E o Átila, que já é divulgador de ciência há muito tempo, com blogs, ele que fundou o Science Blogs também, é parceiro nosso de longa data, e ele entrou no YouTube usando um pessoal que também conhece muito já do ramo e tal, que é o pessoal do Nerdcast, que é um podcast muito famoso aqui, que começaram a fazer vídeos, os vídeos começaram a ir muito bem, o Átila participava sempre, e aí fizeram essa união, dessa união também, de quem conhece o ramo, né, a mídia,
e o cara que tem um conteúdo e dá um embasamento, surgiu o Nerdologia, que tem aí 93 milhões de visualizações e mais de 1,5 milhão de inscritos. Conteúdo excelente. A tiragem, eu pus aí embaixo só para citar, para a gente ter um certo parâmetro. Na tiragem de domingo da Folha de São Paulo, são 344 mil exemplares, né, de diversos conteúdos que ninguém sabe exatamente quais vão ser lidos. 93 milhões de pessoas entraram para ver os vídeos do Átila, querendo ver o vídeo. Né, viram mais de 2 minutos no mínimo dos vídeos. Então, é interessante que as novas mídias elas te mostram exatamente quem está vendo e o que eles estão vendo. Então, é interessante trabalhar com isso porque você consegue, os números não aumentam. Então, você sabe o quanto e se você está causando impacto. Bom, então agora, se eu convenci a vocês de que divulgar é importante, a gente vai ter duas formas de seguir daqui para frente, né? Se você realmente se convenceu disso. Você quer gastar o seu tempo com isso, você se empolgou, você acha que você tem um dom, você quer trabalhar, participar desse movimento de divulgação científica, ou se você não tem esse dom, não quer, apesar de achar importante, você não quer fazer vídeos no YouTube, por exemplo. Então tem esses dois perfis, e são dois perfis que são totalmente aceitáveis, claro. Então, se você quer ser um divulgador, a maior dica que eu posso dar para vocês, uma dica ampla, né? Eu vou dar aqui só dicas amplas, não vou entrar muito em detalhes, mas a maior dica que eu dou para vocês é: conheça o seu público-alvo, de verdade. Porque o que a gente ouve muito? Para quem que você quer fazer esse conteúdo? Eu quero fazer isso para o público em geral. Não existe o público em geral. Isso é uma lenda, não existe. Então você tem que mirar em alguém, em algum grupo, e não precisa ser um nicho tão específico, mas, por exemplo, adolescentes escolares. Né? Entende? Então você tem que estar fazendo para alguém. E pode ser simplesmente para os meus pares. Eu vou fazer para quem eu entendo, para o público que eu já conheço, que são os meus pares. Tranquilo também, pode ser, não tem dúvida que isso pode ser. E por que eu digo isso? Porque você não pode... O que a gente vê muito é conteúdo que fica num limbo. E o que eu chamo de limbo? Então o cara ele vai fazer um conteúdo que não é para os pares dele, por exemplo, mas ele não quer fazer muito feio para os pares. Então o que ele faz? Ele tenta agradar gregos e troianos. Então ele diminui um pouco Ele pega um tema genérico da área dele, muitas vezes, diminui a quantidade de jargões, mas não elimina todos os jargões, ou parte do princípio que todo mundo tem o ensino, tem ensino superior, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. E aí você tem um texto que ele não é simples o suficiente para qualquer um, e não é específico ou cutting edge, por exemplo, dentro de um tema para ser bom, para ser lido pelos seus pares. Ou seja, você fica com um texto que não vai ser lido por ninguém, porque não é simples o suficiente para um público, nem complexo o suficiente para outro. E eu vejo muito isso. Então, o cientista está sempre produzindo, quando falta um pouco de experiência, ele produz para esse limbo, que não vai atender a nenhum desses dois públicos. Então, esse eu acho que é o principal, né? É ter autocrítica de saber, eu conheço para quem eu estou escrevendo. E aí, partindo daí, você vai escolher onde você vai, por onde você vai atingir esse público. E aí, o que acontece é isso. Existem 1000 mídias, ok, exagerei, mas vão existir 1000 mídias, né? As mídias vão mudando. Então, de repente, estava todo mundo usando Snapchat. Então, será que não é o melhor meio de eu me comunicar com eles? Por que não Snapchat? O que é Snapchat? Muita gente não sabe o que é Snapchat. Ou eu quero fazer vídeos no YouTube. Cada mídia tem um mundinho próprio. Então, se você pelo menos não consome muito daquela mídia, grande chance de você não conseguir se comunicar com ninguém. Então, se você quer fazer vídeo no YouTube, você tem que saber quem é o Whindersson. Se você não sabe quem é o Whindersson, procure saber. Se você não sabia que a maior parte do conteúdo consumido no YouTube é música, e logo depois de música é games, gente jogando ou discutindo ou falando sobre videogame, você tem que fazer um pouco a lição de casa. Então, são algumas coisas. Você não precisa saber detalhes, mas você precisa estar um pouco mais
tranquilo ali, confortável nessa mídia. Mas você pode não querer gastar esse tempo todo com isso. E ainda assim saber que é importante fazer divulgação científica. O que você tem que fazer? Pedir ajuda. Então, os grandes institutos, os institutos de pesquisa, universidades e tudo mais, eles têm que dar um tipo de apoio para o pesquisador. Só que só quando o pesquisador vier por ele pedir por isso que as coisas vão mudar. Então, em parte, por isso que eu digo que só muda se o pesquisador quiser mudar e fizer pressão para isso. A pessoa não sabe que ela precisa daquilo, né? Ou não tem ideia do que está acontecendo, ela está um pouco de mãos amarradas aí, por falta de comunicação ou de informação. E o governo só vai fazer alguma coisa se a população tiver algum efeito social daquilo que ele for fazer, se for ficar bem na foto, se for mostrar, se os globais não forem bater panela para voltar ao Ministério de Cultura. Então, eles conseguiram o Ministério da Cultura de volta. Nós, cientistas, não conseguimos o Ministério de Ciência e Tecnologia de volta. Então, sabendo dessa importância, peçam ajuda. Exijam que exista um profissional para ajudar vocês. Exijam que os editais permitam que você contrate alguém especializado em divulgação científica ou compre espaço em locais onde as pessoas já estão consumindo ciência e atingir essas pessoas, pelo menos. Quer dizer, é dessa premissa que a gente parte, né? E aí, só para fazer um segundo de jabá, a gente tem esse tipo de serviço, então a gente presta esse tipo de consultoria e de serviço, principalmente de vídeo, texto, roteiros, esse tipo de coisa para quem tem interesse. Então nós fazemos conteúdo científico, nós somos cientistas que conseguem se comunicar bem, então não é algo trivial de se encontrar. Não só cientistas, temos também jornalistas muito especializados que entendem de ciência. Então a gente gerencia os Science Blogs, eu não vou me alongar muito aqui, a rede de Science Blogs, que é a nossa rede o nosso selo de qualidade para YouTube. Eu peço que vocês conheçam. Tá aí os meus contatos, caso vocês precisem, queiram conversar sobre isso. E aí eu passo o comando para a Lara, para ela falar um pouquinho e a gente começar a conversar. Legal, obrigada, Rafael. Eu estou sem o acesso aqui. Peraí. Tati, você consegue me colocar como panelista? Oi, Lara. Oi. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Ainda não. Acho que ele tem um delayzinho, mas enquanto ele vai atualizando, obrigada, Rafael, pela sua apresentação. Acho que o primeiro passo para a gente fazer divulgação científica é realmente entender a importância dela, né? Você abordou bastante das dificuldades, né? E são muitas oportunidades que a gente tem para começar a fazer divulgação. Para quem escolheu o caminho de fazer a divulgação, eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência lá em Yale. E vocês estão vendo a minha tela? Dá para ver? Sim? Tá. Então, a experiência que eu tive lá em Yale foi justamente esse Yale Environmental Review, que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Isso era, na verdade, uma matéria, né, que era optativa, era um crédito só, e a gente podia escolher cursar ela, assim, por quantos créditos nós quiséssemos, dependendo de quantos artigos científicos nós iríamos trabalhar em cima. Então, como que funcionava esse Yale Environmental Review? Você escolhia ao longo do semestre 3 artigos científicos para trazer ele para uma linguagem mais leiga. Então, a gente ia criar um post de um blog, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Então, existem inúmeros posts aí que o pessoal está atualizando. Todos eles são relacionados ao meio ambiente, então mudanças climáticas, resíduos, despejo de água, consumo consciente, enfim, inúmeros temas ambientais que eram objeto de publicações científicas, né? Então, em revistas internacionais bastante reconhecidas. E o objetivo era justamente trazer a pesquisa, trazer os resultados dessa pesquisa para uma linguagem mais acessível. E o Rafael falou um pouquinho de público-alvo, né? Conhecer o seu público-alvo é bastante importante.
No nosso caso, eram adolescentes aí, estavam entre os 17 a 20 anos, né, que já têm noção de alguns termos científicos, têm alguma noção de meio ambiente, né, não estão vindo, não são adolescentes tipo 13 anos que não, às vezes não têm esse conhecimento, né, não têm essa maturidade. Então, eram adolescentes que estavam entrando na universidade, já estavam nos seus primeiros anos, que têm esse background. E esse era o nosso público-alvo. E além de fazer os posts nesse blog, todos esses posts eles também eram compartilhados no Facebook. Então, aí a gente conseguia uma audiência muito maior através do Facebook. Rafa também falou aí um pouquinho da importância das mídias sociais. E esse exercício, ele é muito difícil, né? Por isso que eu queria trazer ele aqui para vocês como um exemplo de como é difícil a gente transformar essa linguagem técnica, científica, em alguma coisa mais assim, digerível, mais palpável para as pessoas que não estão acostumadas muitas vezes com esses temas. Então, eu trouxe um pouquinho aqui da estrutura de como que funciona a escrita, né, desse post. Então, ele normalmente é estruturado em 4 a 5 parágrafos. Você escolhe um artigo científico. E eu acho que é muito legal fazer esse exercício depois, quem tiver interesse em fazer o exercício, tem até um handbook, assim, um manual de boas práticas de como escrever esse post. E ele vai começar, na verdade ele começa sempre com um título que tem que ser bastante atraente, né, para chamar a atenção mesmo das pessoas. Depois eu vou mostrar o exemplo, fica um pouquinho mais claro. Mas ele tem um box, que são 1 ou 2 sentenças que vão chamar a atenção, né, vão resumir em 2 frases o que é aquele artigo, sobre o que ele fala, e vai chamar você para ler o resto do conteúdo. O primeiro parágrafo, nós geralmente resumimos o artigo, a gente explica o problema e a relevância dele. O segundo parágrafo vai introduzir os autores do estudo original e explica bem brevemente assim, os métodos utilizados. E essa parte ela é interessante porque normalmente os métodos eles são bastante técnicos, né? Então, às vezes, se é um experimento de laboratório, tem todos aqueles reagentes químicos, ou se é alguma análise estatística específica. Então, quando você está fazendo esse exercício, você percebe já a dificuldade em traduzir esses termos ou trazer eles de uma maneira que as pessoas entendam. Tem gente que não entende nem o que é um Becker, por exemplo, né? Então, como é que você faz essa substituição? Nos demais parágrafos, a ideia é explicar os resultados, mas sair só da análise de números, né, de tabelas e gráficos, e da sua interpretação dos resultados daquele artigo. Então, por que eles são importantes, para quem que eles são importantes, né? E, em geral, assim, quais são os resultados. E o último parágrafo é justamente sumarizar o artigo e mandar qual foi a principal mensagem que você, que está escrevendo aquele post, entendeu que é a principal mensagem, que é a principal mensagem mesmo que você tem que levar para casa. Uma ferramenta que a gente usava, que foi bastante útil, chama Readability Test, que deixa eu mostrar aqui. Essa plataforma online, no final quando você termina de escrever o seu post, a gente tinha alguns indicadores que mostravam o quão bem escrito estava o seu post, né? O quão acessível ele estava. Então você vai pegar basicamente o seu texto, vai incluir ele aqui, dentro desse box. E eu vou fazer isso rapidinho só para vocês verem. E o resultado disso são diversos indicadores, dos quais a gente usou 3. Então, ele calcula readability. E ele dá alguns testes, né, alguns resultados. Então, são inúmeros indicadores aqui que eu não vou entrar no mérito. Mas o que a gente usou foi esse grade level, né, então entre 10 e 13, que significa que é um público que está entre 18 a 20 anos, porcentagem de palavras complexas, então a gente colocou de 18 a 22%,
que é, ele mostra o quanto, se você usou muitos jargões ou muitos termos técnicos, ele vai acabar detectando e vai aumentando a sua porcentagem de palavras complexas. E número de palavras por sentença, então de 13 a 20. O ideal seria bem menos, inclusive, né? A gente tentava fazer 10 palavras, 15 palavras no máximo, porque você percebe que a sentença curta ela é mais dinâmica e ela chama mais atenção quando a pessoa está lendo. Então a gente usava esses 3 indicadores para avaliar o quão chamativo até estava o nosso post. Algumas dicas que eu quero trazer para vocês, quando estiverem fazendo esse processo de traduzir assim, o seu artigo científico, é evitar perguntas retóricas, eu vou mostrar isso no exemplo que eu vou trazer. Evitar jargões e termos técnicos, muito importante. Eu me deparei com uma dificuldade muito grande, que foi como que eu explicava biodiversidade, ou como que eu explicaria acidificação de recifes de corais. Então, são termos que na minha cabeça são muito fáceis de entender, mas para o meu público não é bem assim, né? Então, como que você evita esses jargões e usa palavras mais simples? Não usar a voz passiva, usar a sentença simples, né? Ela faz parte do indicador que a gente estava usando, então o indicador fala de 3 a 20 palavras, mas a gente sempre tentava usar menos do que isso. E parágrafos curtos, então 4 a 5 sentenças. E lembrar que as pessoas elas têm uma certa preguiça mesmo de ler textos muito longos. Então, quanto mais simples, quanto mais curto for o seu parágrafo, mais dinâmico fica o seu texto e mais atrativo. Não citar o artigo original de maneira alguma, né? Sempre tentar trazer a sua interpretação, usar as suas próprias palavras quando estiver explicando, quando você estiver escrevendo o post. E acho que essas eram as minhas principais dicas, mas eu queria só ilustrar. Eu peguei aqui o exemplo de um amigo meu e é um artigo que fala sobre as escolhas, o que motiva as pessoas a escolherem um produto que é considerado verde, né, o sustentável, ou não. Então ele faz uma abordagem cultural na Europa. E se vocês perceberem, tem o próprio título do paper, ele é bastante técnico, né, e ele é um pouco assustador, assim. Então, a primeira coisa que a gente faz é traduzir esse título para alguma coisa um pouquinho mais interessante, né, um pouco mais criativa, mais chamativa, e porque é a porta de entrada, né, do seu leitor para o seu post. Depois tem aquele box que eu falei, né, que são 2 ou 3 sentenças que vão resumir o artigo e usar aquelas palavras que são atrativas, né, que vão convidar o seu leitor a continuar lendo o seu blog ou o seu post. E aí vem o primeiro parágrafo, que é o resumo do artigo, que explica qual foi a pergunta, né, que motivou o autor ou os autores, qual foi o problema, qual é a relevância daquele artigo. Eu destaquei 2 coisas aqui. A primeira foi a maneira como ele começou esse post. Então, com 3 frases bastante diretas e curtas. E isso de cara já cria uma dinâmica diferente no post dele, né? Então já convida o leitor a continuar. E aí, um pouquinho mais para baixo, acho que não grifou tudo, ele colocou qual era o problema que aquele paper estava tratando. E aí ele vai falar sobre, ele vai colocar uma pergunta, né? Então a pergunta é que chama você para entender a questão que esse paper está colocando. Eu não vou ler, né, sobre o que é, era mais para ilustrar como que é estruturado esse post e por que dá tanto certo. O segundo parágrafo, que nem eu mencionei antes, ele introduz os autores do estudo. Isso é muito importante porque antes desse post ser publicado tanto no blog quanto no Facebook, ele passa pelos autores originais, para eles verem se eles estão de acordo ou não com aquilo que você está escrevendo, né? Lembrando que é uma interpretação nossa sobre aquele artigo original. Então, tem que ter sempre uma validação, e é por isso também que a gente coloca aí os autores do estudo.
Então, o segundo parágrafo ele introduz os autores e a ideia, que aqui não foi muito breve, né, é explicar os métodos de uma maneira breve, de uma maneira simples. Então, aqui meu amigo não foi muito feliz, não foi muito breve, mas ele tentou explicar de uma maneira bastante simples, né, como que os autores fizeram a pesquisa com as pessoas, quais foram os critérios e tudo mais. E aí, do terceiro parágrafo em diante, é basicamente uma análise de resultados, que é a sua interpretação. Então, o que a gente sempre coloca no fim do último parágrafo é como se fosse uma conclusão daqueles resultados, né? Então, trabalhar bastante com a discussão do paper e trazer uma frase, duas frases no máximo, que fechem, assim, que concluam aqueles resultados. É a mesma coisa para esse terceiro parágrafo. E o último parágrafo é a mensagem principal, é o desfecho, né, do artigo, e mostrar a relevância do estudo. Então, eu só grifei aqui que ele, de cara, né, ele foi bastante direto e colocou o resumo do estudo dele. Nesse caso, que nem eu mostrei para vocês a ferramenta Online and Readability, ele ficou bastante próximo dos nossos indicadores, né? Então, é um texto que ele é bastante simples, bastante fácil de ler. Ele está publicado no blog, depois eu vou passar o link para vocês. Mas ele ficou bastante próximo desses indicadores. Então, essa ferramenta ela ajuda bastante você a escolher melhor as suas palavras, a avaliar melhor o seu texto, a entender quem que é o público que você está trabalhando. Existem outros indicadores que a gente acabou não usando, mas quem quiser depois aqui estão... Posso até compartilhar depois a apresentação. Tem o link para essa ferramenta, e aí tem outros indicadores que quem quiser pode trabalhar em cima, né? Aqui a gente usou, por exemplo, 10 a 13, porque são pessoas que estão... É o nosso público-alvo, né? Pessoas de 18 a 20, 21 anos. Mas você pode aumentar esses indicadores, né? Vai de acordo com o seu público-alvo aí, que nem o Rafael comentou com a gente. E, por último, eu vou deixar aqui o link também do nosso blog, que é o Yale Environmental Review. E tem os posts, quem quiser fazer esse exercício também, eu vou compartilhar o manual. E é bastante interessante, é um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande, na verdade, inclusive para agora que eu estou transformando a minha pesquisa em um post desse blog, a gente percebe o quão difícil é realmente fazer essa tradução, mas vale muito a pena o exercício. E aí queria agradecer e antes de abrir para perguntas, na verdade, eu vou iniciar as perguntas com o Rafael. E depois a gente vai abrir para perguntas para quem estiver no chat. Então, se vocês quiserem escrevendo mesmo dá para escrever no chat, né, as perguntas. E aí, na sequência, a gente vai fazendo as perguntas do pessoal. Beleza. Rafael, tenho várias perguntas para te fazer. Mas a primeira delas que eu queria fazer é: que ações você acha que precisariam ser desenvolvidas para acelerar essa prática da divulgação científica entre os pesquisadores? Olha, uma que eu não sei se é a mais efetiva, ou que seria mais imediata, ou a mais fácil, não sei se eu começaria por aí, mas que eu sei que muita gente diz que é uma das fontes do problema, é fazer isso contar no Lattes. Quer dizer, fazer a divulgação científica contar na carreira do pesquisador. Então, quantos artigos, se ele deu uma entrevista para uma revista, se ele escreveu um blog, se ele foi citado numa reportagem de jornal, se ele escreveu um livro de divulgação, esse tipo de coisa, se isso valesse para a carreira dele, a gente veria uma pressão um pouco maior e um comprometimento maior, né, de quem toma as decisões, de querer que isso seja feito. Então, serviria não só como o conteúdo, estimularia o conteúdo, a geração desse tipo de conteúdo, como também estimularia mais, mostraria que as pessoas estão afim, né,
Governos e instituições estão realmente interessados nisso. Então, isso seria uma das formas. Hoje em dia, você não tem, mesmo no currículo Lattes, tem lá para constar, né, que você, suas publicações e tudo mais. Então tem isso. Outra coisa, nesse lado de cima para baixo, seria os editais realmente cobrarem números dos resultados da divulgação científica. Então, por exemplo, os INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são um programa gigantesco do governo, do Ministério, eles têm uma exigência, eles têm até dinheiro para isso, definido por edital, para ser usado em divulgação científica. O que não existe é um critério para mostrar se essa divulgação foi efetiva ou não. Então você pode usar esse dinheiro para contratar um jornalista para fazer press release, daí você faz um clippingzinho lá e tá ótimo. Ou você pode fazer um site, põe conteúdo lá e o site vai ser acessado por 100 pessoas e tudo bem, pronto, tá feito. Quer dizer, hoje em dia, principalmente com mídia digital, não tem desculpa. Se você faz um site, você sabe exatamente quantas pessoas entraram, quantas pessoas leram, de onde elas vieram, quer dizer, você tem essa possibilidade. Então, isso nunca foi realmente cobrado. Mesmo nesses editais, assim, isso não impede o cara de conseguir renovar, por exemplo, o projeto, sendo que ele gastou dinheiro, às vezes, com divulgação científica, de uma forma que não foi efetiva. São coisas de cima para baixo. De baixo para cima é complicado. Eu acho que tem que ter essa conscientização nossa, tem que partir de alguma coisa, e conversas como essa que a gente está tendo aqui são uma forma, mas eu não tenho uma regra para vir de baixo para cima. Eu acho que é mais o cientista tem que perceber que isso é importante e que agora a água está batendo na bunda, entendeu? Dizendo português claro. E muita gente realmente, muitos caras que eram céticos com relação a isso, a comunicação antes, agora com a crise eles percebem isso mesmo. Então dá para ver que esse sentimento de urgência, quer dizer, o Ministério da Cultura voltou porque fizeram um panelaço lá, o pessoal se juntou e os cientistas não conseguiram reaver o ministério deles. Então, eu acho que isso começa a pipocar. E ter exemplos. Então, isso é o que a gente tenta fazer, fomentar os exemplos de pesquisadores que estão na mídia e nem por isso são menos pesquisadores ou menos gente. Então, a gente tem caras muito bons que estão fazendo divulgação científica, eles têm que ser exemplos. Queria pegar o gancho, você falou um pouquinho dos jornalistas, né? Que era uma outra pergunta que eu tinha. Você acha que os jornalistas brasileiros hoje, eles estão preparados para fazer esse tipo de comunicação, de divulgação científica? E como você acha que poderia ter essa ponte entre o cientista e o jornalista? Uma cooperação entre eles? Não estão preparados, no geral. Tanto os cientistas não estão preparados a lidar com jornalistas e jornalistas não estão preparados a lidar com cientistas ou com temas científicos. Óbvio que existem exceções, eu estou generalizando, mas essa é uma briga antiga e que está longe de ser resolvida. Sempre que você vai conversar com um pesquisador que já teve uma experiência com isso, mas não é alguém ligado à comunicação, sempre ele tem uma história péssima para falar de algum jornalista que, por exemplo, escreveu besteira e não deixou ele ler o texto de novo antes de publicar. E aí o jornalista também, que já entrou em contato com pesquisadores, eles falam que é um saco, porque o pesquisador quer ler o texto e quer mudar o estilo do cara, não quer mudar, muitas vezes, o conteúdo. Então, os dois lados têm que se trabalhar. O que eu acho é que, entre os dois, quem mais tem responsabilidade nisso é o pesquisador. Porque ele que está ali preparado para falar, tem que estar preparado para falar da pesquisa dele para pelo menos um jornalista. Talvez não para a tia Cotinha ou para uma criança de 3 anos, de 10 anos de idade, mas para um jornalista eu acho que ele tem que ter. Por quê? Porque isso é o meio mais direto que ele tem de comunicação com o mundo externo, digamos assim. E é importante esse tipo de coisa, principalmente dependendo do tema da sua pesquisa. Então, realmente ele tem que ter uma assessoria, ou um treinamento ou uma assessoria.
Eu acho que o instituto de pesquisa, ou a empresa, ou a universidade em que ele trabalha tem que dar esse tipo de treinamento para eles. Que é uma coisa que falta também, né? Assim, eu tava pensando agora, quando eu fiz a Unesp lá em Sorocaba, a gente teve uma matéria obrigatória que foi, esqueci o nome, mas alguma coisa no sentido técnicas de comunicação, mas era basicamente como escrever um artigo científico, né? Então preparava você para escrever naquela linguagem técnica Uhum. para o público específico que são as revistas científicas, né? De onde você vai publicar sua pesquisa. E quando eu estava em Yale, a gente teve a oportunidade de fazer o inverso, né? Como é que você vai trazer a sua pesquisa técnica com jargões, com termos que ninguém entende além de você mesmo, e vai trazer isso para um público acessível. Então foi muito diferente, né, essas duas experiências. E eu queria saber como que você acha que dá para envolver os universitários, porque muitas vezes os professores não têm condições de criar uma matéria, né? Que nem teve a matéria lá em Yale, mas não tem, às vezes, recurso, né, ou espaço dentro da faculdade para criar um curso desses. É, dentro das graduações seria interessante ter algo nesse sentido, mas acho que talvez não fosse o momento. Mas pós-graduações e quando o cara acaba de ser contratado por qualquer universidade, para qualquer cargo, eu acho que sim, ele teria que ter um mínimo de um curso de como se relacionar com a imprensa. E a própria universidade devia facilitar essa via também. Tem um caso, o Marcelo Leite, que é um divulgador de ciência há muito tempo, ele fala que se ele quisesse entrevistar o Edward Wilson, que é um dos maiores, que não, se não o maior biólogo vivo de todos os, não de todos os tempos, mas do nosso tempo, ele entra no site da universidade, digita o nome do cara e vai ter lá um nome no escritório dele. E se ele ligar, muito capaz que o próprio Edward Wilson atenda o telefone. Isso buscando no site da universidade. Aqui com a USP, com a Unicamp, por exemplo, você não consegue isso. É difícil chegar no pesquisador. Então, a, a, esse caminho não é facilitado pela própria universidade, que deveria ter interesse nisso. E, e quando ele chega, é difícil. Então, tem também casos anedóticos de gente que quis entrevistar pesquisadores, sendo pesquisadores, querendo entrevistar pesquisadores, para canal do YouTube, e o cara falar, não, mas ó, tá aqui, na hora que monta a câmera, né? Fala, não, mas tá tudo aqui, ó, não precisa filmar não, ó, tá tudo no meu livro aqui. Não, professor, eu quero gravar um vídeo para o senhor falar sobre a sua pesquisa. Eu sei da sua pesquisa. Eu quero que você fale para outras pessoas. Não, mas tá tudo no meu livro, quer dizer, o cara não entende a mídia, não entende para que isso. E esse mesmo cara, no Canadá, ele entrevistou um cara que também é uma referência nessa mesma área, e o cara já estava lá sentado, ele até indicou, ó, o melhor ponto para você pôr a câmera é aqui e tal, não sei o quê. O próprio professor, ele sabia onde posicionar a câmera, porque ele estava acostumado a falar com aquilo, né, a falar com o mídia. Então, faz toda a diferença para o seu trabalho atingir também várias mídias e, como eu falei, para talvez até influenciar no seu impacto daqui para frente. Sim, um pouquinho relacionado com o que você falou, tem a pergunta aqui da Bárbara Paes, que é mestranda da USP de Ribeirão Preto, e ela pergunta se vocês acham que os pesquisadores acabam subestimando o interesse e a capacidade de entendimento da população em relação à ciência, e por isso não se importam em divulgar o trabalho fora do meio acadêmico? Olha, se fosse questão de subestimar, eles se esforçariam mais para simplificar, talvez. Até estariam correndo o risco de estar incorrendo em outro erro, que é simplificar demais. Eu acho que não é isso. Eu acho que ele não sente a necessidade, o pesquisador não sente a necessidade mesmo de divulgar, seja por N motivo, seja porque não vai influenciar na pesquisa dele ou na carreira dele, seja porque ele não tem essa experiência e não quer também, não vai atrás dessa ajuda, como eu falei, ou não está aberto para receber quem está a fim de fazer conteúdo para ele como jornalistas e tudo mais. Eu acho que não é subestimar,
essa não é a origem, isso é um problema. Às vezes isso acontece mesmo com quem quer se comunicar e subestima. E acaba simplificando demais. Isso é um problema também, ou fazendo metáforas erradas, ou coisa desse tipo. Eu acho que isso é um outro problema. Não é a origem do problema. Eu vou até complementar, eu concordo com você, acho que tem uma questão cultural também, né? E é uma coisa que eu percebi bastante a diferença nos Estados Unidos, que é um país que investe muito em ciência, né? Muito em comunicação, e as pessoas realmente falam sobre isso e têm muito interesse. Que é um pouquinho diferente da cultura que existe no Brasil, que a ciência ela não é muito valorizada, né? Vide aí a escassez de editais, a escassez de verba, de linhas de pesquisa, né, de pessoas, inclusive, interessadas em fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, e continuar, seguir a carreira acadêmica. Então, acho que, não sei se eu usaria a palavra subestimar, mas com certeza existe uma falta de interesse da população brasileira em buscar isso, né? Então, acho que talvez Mas, Lara, desanime um pouco também o pesquisador. talvez seja desânimo, gere desânimo. Mas, Lara, me fala uma coisa, porque aí lá nos Estados Unidos tem ele é muito sui generis também, porque apesar de ser um país baseado em ciência e tecnologia, que gera muita ciência e tecnologia, ele gera muita pseudociência e muitos grupos organizados que batem de frente com o conhecimento científico. Então, desde criacionistas a anti-vaxxers, quer dizer, tem de tudo aí, né? Então, eu não sei até que ponto quando eu vi números de letramento científico da população, não difere tanto, sabe? Então, eu não sei. Eu acho que aí a questão é que tem mais dinheiro, ponto. Isso já faz uma grande diferença. Acaba sobrando mais dinheiro para comunicação e tudo mais. Se ela está sendo efetivamente... E ela pode acabar sendo mais efetiva também, por isso. Agora, não sei se o interesse é diferente. Ou o conhecimento, no fim das contas, a educação nesse sentido é diferente. Não sei, o que você acha? Eu acho que os Estados Unidos ainda está mais avançado nesse sentido, sim. Por exemplo, muitas políticas públicas que são criadas, eu estou falando isso da área ambiental, que é a área que eu entendo melhor, elas são feitas baseadas em ciência. E a maioria daqueles políticos não tem, também são leigos, né? Não tem o domínio científico e técnico e entende dos jargões. Então, existe uma ponte entre a ciência e a política, né? Os formuladores de política, os tomadores de decisão. Isso também faz parte da divulgação científica, né? Então, o como você consegue comunicar a sua pesquisa, os resultados dela, aquilo vai, por exemplo, fazer parte de uma política pública, ela vai editar uma próxima lei, algo assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que está bastante avançado, porque eles têm isso muito mais enraizado há muito mais tempo, né? E muito mais investimento. Mas eu vou passar só para a próxima pergunta, porque a gente já passou do tempo. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que é do Davi Soeiro. Ele é professor assistente da UFMG. E a pergunta dele é: não ficou muito claro sobre a culpa dos cientistas pelo cenário que estamos hoje. Seria... Davi, você quer você fazer a pergunta? Você já está aí com a sua telinha e tudo? Só não dá para te ouvir. Mas tá. Peraí. Agora Tá. Dá? Agora foi. Agora foi. Tá. O primeiro, parabenizar, né? Eu acho que acabei passando e vendo o debate que vocês trouxeram. Acho que uma discussão muito, as duas muito interessantes. Acho que primeiro do Rafael, eu tinha colocado justamente sobre um ponto. Era sobre explicar melhor, né, sobre a culpa dos cientistas, né, de a gente estar nesse cenário hoje, se a discussão era sobre o fato de a gente investir pouco tempo na divulgação científica e sobre as redes que você falou de divulgação, né, principalmente dos trabalhos acadêmicos. No ResearchGate eu já recebi, por exemplo, notificações de copyright por disponibilizar artigos que não estão em bases... que tem o
copyright de revistas, né, e eles começaram a notificar para a gente não disponibilizar nesses locais alternativos, digamos assim. E a Lara, aproveitar, né, eu achei super legal a sua fala, porque eu estou como professor na UFMG, eu estou uma disciplina que chama Laboratório de Ensino. E eu tenho e a gente discute metodologias pedagógicas, né? E uma das aulas que estão por vir é justamente sobre essa coisa de divulgação científica por meio de extrair de um texto científico para uma matéria mais jornalística, transformar um paper numa matéria e, ao mesmo tempo, em vídeo, né? Que são os pitches, né? Que a gente vê hoje, que já até pedem alguns editais que tem que fazer como obrigação. E o que você acha desse pedido já em edital, justamente pensando que a gente tem que buscar fazer uma fala que atinja um público maior do que só o artigo consegue chegar, né? Então, acho que era isso. Parabenizá-los e Obrigada. Valeu, Davi. Obrigada, Davi. Rafael, pode começar respondendo e eu finalizo. Tem mais uma pergunta do Fernando Riani. Fernando, você não tem câmera, mas você quer fazer a sua pergunta ao vivo? Que daí a gente já junta tudo e termina assim. Fernando? Bom, eu posso ver aqui. Eu, como estudante do ensino médio, percebo a superficialidade do conhecimento e interesse dos meus colegas em relação ao meio científico. E tendo em vista a situação do governo atual, propondo congelamento de gastos na educação e mudança no ensino médio, qual a atitude que os divulgadores científicos podem tomar para atrair o interesse do jovem na ciência e alterar o rumo do sistema do ensino brasileiro, que está tornando o estudante cada vez mais ignorante? Quem sabe vocês juntam de alguma maneira para... Essa é a pergunta do século, hein? Muito boa todas as perguntas. Só sabe se vai conseguir resolver. Rafael, vou te dar a honra de responder essas perguntas primeiro. Tá, vamos na ordem. Com relação à culpa, sendo bem pontual para não passar o tempo. Depois eu posso passar o link desse texto do Atila, que ele discorre sobre isso, e teve toda uma discussão em cima desse texto, obviamente. Ele gerou um certo barulho. O ponto talvez a palavra culpa não seja a melhor. Talvez seja a responsabilidade, que implica que daqui para frente a responsabilidade vai ser do pesquisador ou para resolver isso, ou melhorar essa situação. Por quê? Porque não existe interesse de outro agente nisso. Não existe interesse do governo, como ele mostra, a partir do momento em que ele tem que cortar, e aí uma das primeiras coisas que ele corta é ciência e tecnologia, ele mostra que ele não tem interesse por isso. Ou que esse tipo de corte não vai fazer barulho. E por que não vai fazer barulho? Porque a população está completamente desconectada da produção científica brasileira, como aqueles dados que eu te mostrei falam. Então, assim, ninguém sabe quem faz pesquisa e onde se faz pesquisa no Brasil. Ninguém sabe, né? Então, se cortarem qualquer coisa nesse sentido, ninguém vai saber, ninguém vai reclamar, e isso não vira uma pressão para o governo. Então fica uma coisa assim, o governo precisa de pressão popular e o povo precisa de incentivo do governo para entender mais. Quer dizer, nessa briga, o único que realmente entende a urgência disso e tem o conhecimento é o cientista. Acaba caindo nas costas dele fazer esse tipo de pressão, que seja em cima, que seja embaixo, para gerar mais... para trazer a importância de novo da ciência para o Brasil. É nesse sentido que vai a discussão, entende? Depois sobre os copyrights. Isso é uma briga da ciência mundial, né? A gente está brigando por open science, quer dizer, e inclusive essas novas métricas e o bioarchive, por exemplo, não sei se vocês conhecem o bioarchive, que é um jeito de você colocar sem peer review, você joga o seu texto num fórum, sua publicação num fórum, e as pessoas vão debater livremente dentro desse fórum, e
e é um pré-print, e tem gente que nem acaba, às vezes, nem publicando, e deixa por lá mesmo, e as pessoas que decidam, os cientistas da área que decidam se aquele artigo é bom ou não. Então enfim, esse caso da Open Science da outra discussão total. Eu não sei se eu entendi exatamente se era esse o ponto, mas as grandes editoras, elas estão comprando os veículos as novas métricas, né, os novos parâmetros, as novas empresas que estão com novos parâmetros de medição de impacto, e só que elas estão até essa transição de não liberar, ou de liberar mais ou menos, ou de cobrar do pesquisador para deixar open. Quer dizer, a gente está vivendo esse mundo muito louco, mas um lado eles já viram, as métricas alternativas vieram para ficar, então vamos comprar esse pessoal aqui. Eles não vão comprar para matar, eles vão comprar para serem donos da métrica de novo. Agora, o que eles vão decidir que a gente pode publicar ou não é o problema da Open Science, que eu acho que é outra coisa. Não sei se eu te respondi, e fica aberto depois para vocês comentarem em cima. E só para eu também dizer sobre como fazer com esse baixo interesse dos alunos e tudo mais. Realmente, a grande preocupação que a gente ouve de todos os professores é: os alunos não se interessam por nada. Tem alguns amigos meus que são realmente falando, não se interessam por absolutamente nada. Então, o que o divulgador de ciência pode fazer nisso daí? E o cientista ele pode se tornar um divulgador de ciência, e seria um dos caminhos mais interessantes. Ele tem que justamente gerar um interesse. E gerar um interesse não é só traduzir o artigo. Então, a gente aprendeu aqui, viu várias dicas de como traduzir o artigo. Legal, ele fica legível. Mas o que vai fazer o moleque ler o livro, ler o artigo, ler o post? Ele tem que estar... Então, aquele lead, o título, ele tem que fazer alguma ligação com algo que o cara já tem interesse. E está cada vez mais difícil, porque, como eu falei, os professores sempre reclamam que eles não têm interesse por nada. Eu discordo, eu sei que eles têm interesse por algumas coisas que podem ser coisas complicadas, como videogame. Aí se o professor não joga videogame, fica complicado. Se o cara não gosta de youtubers, nunca vê YouTube, não sabe quem é o Whindersson, como eu falei, ou a Kéfera, fica difícil conversar. Então a ideia é usar as mídias que eles usam e usar o conteúdo que eles usam. E um exemplo muito bem sucedido disso é o Nerdologia do Átila, que é um canal que ele faz essa conexão do mundo nerd, do mundo geek, de filmes, quadrinhos e tudo mais, com temas que são super científicos, como explicar relatividade usando a pergunta de quem tem um soco mais forte, o Hulk ou o Super-Homem. E aí fica um conteúdo fabuloso que engaja o jovem. Então, a grande palavra hoje em dia em divulgação é engajamento, em tudo, em conteúdo, né? Como você engaja a pessoa. Às vezes porque a informação está aí, legível para todo mundo. Como é que eu faço para ele se interessar por isso? E parte disso é isso, é consumir a mesma coisa que ele consome e tal, na mesma mídia que ele está consumindo isso. Concordo em número, gênero e grau, Rafael. É uma grande questão, né? Como é que a gente traz o interesse dos alunos, não só para a ciência, mas de uma maneira geral, né? Também tenho visto essa reclamação. E você falou de alguns exemplos, né, de usar a mesma mídia que eles. Eu lembrei de um outro exemplo, que é uma professora que ela usou funk para ensinar história, se eu não me engano, né? Então, ela fez uma música junto com os alunos para ensinar história. E aí o pessoal, assim, pirou, né? Nossa, que legal, que diferente, né? Porque normalmente você está acostumado... A aula de história, né? Ainda por cima, massivo, bastante informação. Como é que você faz os alunos se interessarem? Então, ela usou da criatividade dela, da inovação, da técnica de ensino, para trazer o interesse daqueles alunos para a aula dela. Então, e, Laura, acho que vai muito... O que eu acho que é importante, só para pontuar, não é só para aluno. Na verdade, o divulgador de ciência ele está falando mais para quem não é aluno, eu acho. Porque sim, eu estou respondendo a pergunta do Marcelo, se não me engano. Quem são os pais hoje em dia, quem vota, quem paga imposto, quem está pagando a pesquisa que a gente está fazendo.
são as pessoas que já saíram da escola, e muitas vezes eles não têm outra opção, eles não têm mais onde aprender, eles já saíram da escola. E às vezes é na mídia, é com o divulgador ou no jornal e tudo que esse cara vai se informar. Então a gente tem que pensar nesses caras também, que saiu da escola. Exatamente, exatamente. E nada melhor que as mídias sociais hoje em dia, né? Onde está todo mundo tão conectado. Uhum. E, Davi, só para fechar, parabéns pela sua iniciativa na UFMG. Acho que é um excelente caminho para trazer os alunos para pensar mesmo, né, na questão da divulgação científica e fazer esse exercício com eles. Se você tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre a técnica do blog, que é bastante específica, né, para escrever um blog e tudo mais, a gente pode conversar um pouquinho melhor. E o que eu tenho visto são professores criando projetos de extensão, então nem sempre através de editais, mas criando projetos de extensão com os alunos e às vezes criando um jornalzinho da faculdade, às vezes criando um link com um blog ou uma página no Facebook. Então são diferentes ferramentas que você pode usar no seu laboratório. Mas excelente iniciativa, acho que todas as universidades deviam ter isso como até obrigatório assim, no currículo. E acho que é isso, a gente passou super do horário, mas foi muito produtiva a discussão, muito legal a conversa. Obrigada, Rafael, por disponibilizar seu tempo e compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa experiência. E obrigada por todo mundo que está aqui no nosso webinar. Se tiverem mais perguntas ou quiserem saber mais informações, depois a gente disponibiliza o nosso contato. E é isso aí. Obrigada. E, Tati, se quiser falar mais alguma coisa. Acho que não dá para te ouvir, Tati. Obrigada, Lara, pela organização, Rafael, por compartilhar sua experiência. Acho que vai ter muita coisa para a gente aprender. E a gente vai depois, então, a gente gravou esse webinar e vai depois disponibilizar no nosso canal, que coleta todos esses webinars e a gente pode sim continuar a conversa. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Rafael, por todo o trabalho que você está fazendo aí para conectar a ciência, os cientistas e a sociedade e tornar os assuntos mais relevantes para todo mundo poder participar da discussão. Isso é super importante e continuar acontecendo. Valeu, gente. Obrigado. Legal, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima, Boa então. noite para todo mundo. Tchau, tchau.